Pronto. Pode Boa começar. noite, pessoal. O meu nome é Bruno, tá? Eu sou médico nefrologista. Eu fiz residência aí na escola e assim como vocês, terminei, estava falando aqui para a Graça que eu terminei em 2019. Fiquei mais um ano no ambulatório de onconefrologia com o Dr. Marcelino, coletando os dados do meu mestrado lá, né? Finalizei já o mestrado. Só que em 2020, no meio da pandemia, eu vim para Brasília e desde então atuo aqui, tenho meu consultório e atuo em hospitais aqui da região e na rede privada eu atuo num hospital de referência em oncologia, tá? E o assunto de hoje, então, vai ser, que as meninas pediram para falar, foi de gamopatia monoclonal de significado renal. Vamos lá, então. Então, o roteiro da aula vai ser o que são paraproteínas, o conceito de gamopatia monoclonal de significado renal, a abordagem diagnóstica para identificar a paraproteína, quando biopsiar o rim, e o acompanhamento e o tratamento. O tratamento é uma prerrogativa mais do hematologista, né? Mas, assim, a gente tem que ter certas noções, são importantes, a gente tá ciente aí de algumas noções de alguns tratamentos básicos para os clones, tá? Então, vamos lá. Só para dar um caso clínico aqui, né? A gente tem um paciente de 64 anos, com síndrome nefrótica há um mês, que na investigação acabou sendo submetido à biópsia renal. Na microscopia óptica, não teve alterações, na imunofluorescência não teve depósitos e na eletrônica teve retração de pedicelos. Na investigação lá de secundarismos para essa glomerulopatia, ele teve uma imunofixação sérica com componente monoclonal IgG lambda. E a medula óssea tinha 7% de plasmócitos. Qual seria o diagnóstico? Então, quero que vocês tentem gravar aí a questão, podem tirar uma foto do slide, para pensar o que é que vocês acham que é o diagnóstico só com essas informações que eu dei, porque lá no final eu vou voltar no caso para a gente fechar. Beleza? Então vamos para o próximo aqui. Gamopatia de significado renal. O que é que o nefrologista tem que saber? Então, pessoal, vocês sabem que a gamopatia monoclonal de significado indeterminado está prevalente em 3% da população acima dos 50 anos, e essa prevalência vai aumentando com a idade, né? É, quanto mais vai passando a década, mais vai aumentando a prevalência dessa gamopatia. E a doença renal crônica, vocês sabem também que igualmente está bem prevalente na população. Nos últimos dados, cerca de 10% da população, e também aumenta essa prevalência com a idade, né? Então, no nosso dia a dia, no ambulatório, nos hospitais que a gente passar, a gente vai se deparar com vários pacientes que estão com doença renal crônica e que tem uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, ou que você pensa que é indeterminado, né? E aí a gente tem que pensar, existe uma relação causa-efeito? Será que uma das etiologias da doença renal crônica que está ali na nossa frente tem a ver com essa gamopatia ou não? Então a gente vai ser convocado por colegas, por hematologista, para ver se é necessário fazer biópsia renal, para ajudar a definir o que é que está acontecendo. Se tem a ver aquela gamopatia ali com a doença renal crônica, com a injúria renal ou não. Voltando um pouco à fisiologia, a gente tem aqui a célula tronco hematopoética, e aí temos a linhagem mieloide, e da linhagem mieloide vem as hemácias, as plaquetas, os granulócitos, né? Basófilo, neutrófilo, eosinófilo. E as demais células da linhagem branca, né? São células da linhagem linfóide, que depois vem os linfoblastos, e depois as células natural killer, os linfócitos T, os linfócitos B, e esses produzem anticorpos, acumulam esses anticorpos e formam os plasmócitos, né? É importante a gente lembrar dessa hierarquia aqui, de formação das células, porque quando a gente tem uma neoplasia que é na célula tronco hematopoética, a gente tem síndromes mieloproliferativas ou leucemias. Quando a gente tem a nível de linfócitos, a gente tem os linfomas.
E quando a gente tem a nível de plasmócitos, a gente tem os mielomas. Os plasmócitos produzem uma imunoglobulina, né? Essa imunoglobulina é formada, como vocês sabem, por cadeias leves, por cadeias pesadas. As cadeias leves aí representadas em azul são as capa e lambda, e as cadeias pesadas pode ser gama, pode ser alfa, pode ser mi, delta, epsilon, e são elas que vão conferir depois o nome à imunoglobulina, né? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Aqui é um quadro diferenciando as principais propriedades aí das imunoglobulinas. Então, a mais comum é a IgG, né? A que está mais presente na nossa circulação sanguínea. É o principal anticorpo que opsoniza, neutraliza toxinas. Depois a gente lembra muito da IgM, né? Que é de resposta aguda e é a imunoglobulina de maior peso. A IgG e a IgM são as únicas imunoglobulinas que podem fixar o complemento, tá? Isso é importante. E tem as outras imunoglobulinas, como IgA, que está presente em mucosas, IgE, que é produzida em reação à alergia e parasitas, né? A título de comparação, eu coloquei aqui embaixo qual é o tamanho, quantos kilodaltons tem a cadeia capa e a cadeia lambda. Só para vocês lembrarem, né, que a gente tem membranas dialisadoras mais especiais que conseguem dialisar essas cadeias, né? Mas que já não dialisam, por exemplo, imunoglobulinas intactas, né? Isso aí já é um trabalho mais da plasmaférese, que aí precisa de uma reposição de albumina para ser feita, né? Então, o que é a paraproteína? A paraproteína é uma proteína monoclonal produzida por um clone anormal de linfócitos B ou plasmócitos. É proteína monoclonal, por isso que é componente M. O M não tem nada a ver com IgM, tá? O M é de monoclonal. Esse componente pode ser um anticorpo ou um fragmento do anticorpo. Pode ser uma imunoglobulina intacta, pode ser uma cadeia pesada, pode ser uma cadeia leve monoclonal. E esse clone pode ou não fechar critérios para neoplasia maligna. No caso do linfócito B, viraria linfoma, e no caso do plasmócito, mieloma. Paraproteína, quer dizer, paraproteinemias, são a mesma coisa que disproteinemias, que são a mesma coisa que discrasias plasmocitárias, que são a mesma coisa que gamopatias monoclonais. E as gamopatias monoclonais, que são o termo que a gente mais utiliza no meio acadêmico, nos artigos de revisão, tanto os hematos como os nefros utilizam, são um grupo de doenças, né? O que a gente mais conhece é o mieloma múltiplo, mas também tem as outras fases dele, né? Tem o mieloma latente, tem o plasmocitoma isolado, tem a gamopatia de significado indeterminado, a de significado renal, que é o tema dessa aula, a amiloidose, e outras também, como macroglobulinemia de Waldenstrom, a síndrome PONS, que é aquela da polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, proteína monoclonal e skin, né, manifestação cutânea. Relembrando das que a gente mais tem familiaridade, né? Então, lembrar que gamopatia de significado indeterminado tem que ter uma proteína monoclonal abaixo de 3 gramas por decilitro, tem que ter menos de 10% de plasmócitos na medula óssea e não tem lesões de órgão-alvo. Já o mieloma múltiplo, ele tem uma desordem celular proliferativa, documentada no mielograma, numa biópsia de medula óssea, e tem pelo menos um evento definidor, né, uma lesão de órgão-alvo, que antes era só aquele CREB, né, de hipercalcemia, lesão renal, anemia, lesão óssea, mas agora, assim, agora, né, já tem uns anos, virou o mnemônico Slim CREB, que entra os plasmócitos acima ou igual a 60%, a presença de um free light maior ou igual a 100, ou mais de uma lesão lítica óssea presente na ressonância. Qualquer um desses critérios já fecha para mieloma. No meio disso, a gente tem o mieloma latente, que tem características intermediárias, tanto a MGUS como ao mieloma múltiplo, mas ainda não tem lesão de órgão-alvo. E a gamopatia monoclonal de significado renal, né?
Da onde é que surgiu, quando que começou a ser conceituada assim, né? Então, lá para 2010, 2009, né, começaram a ter um acúmulo de série de casos, de relatos de casos, de pacientes que faziam biópsia renal e demonstravam na imunofluorescência o depósito de uma imunoglobulina monoclonal. Nesse caso aqui, era uma série de casos com 37 pacientes, e quando se pesquisava secundarismos, se viu que 30% dos pacientes tinham uma proteína monoclonal sérica. Vejam bem, a prevalência da população de gamopatia monoclonal significada determinada é 3%. E nessa série aqui de dezenas de pacientes era 30%. Então, o que foi pensado poxa, está mais presente aqui gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Será que tem alguma relação? Até porque tem uma proteína monoclonal depositada na IF, né? E foi visto que com o passar de 30 meses, 3 anos, um paciente só evoluiu para o mieloma múltiplo e os demais não evoluíram para o mieloma, mas 20% evoluíram com doença renal terminal. Depois disso, vieram outros relatos de casos, outras séries de casos, não só com esse tipo histológico de glomerulonefrite, mas com outros que também tinham na imunofluorescência proteína monoclonal. E quando foi em 2018, um grupo de especialistas se reuniu, né, e lançou esse conceito de gamopatia monoclonal de significado renal, quando a gamopatia de significado indeterminado não é mais insignificante, quando ela passou a dar uma lesão renal. E por que que foi importante diferenciar esses dois conceitos, né? Gamopatia de significado indeterminado para significado renal? Porque a de significado indeterminado, a gente só acompanha. Já quando a gente define o diagnóstico de uma gamopatia de significado renal, a gente tem que tratar, porque a gente vai estar mudando a história do paciente, tá? Então, a gamopatia monoclonal de significado renal são desordens proliferativas de plasmócitos ou linfócitos B que produzem uma paraproteína monoclonal que causa lesão renal. Elas não fecham critério para malignidade, ou seja, antes elas não eram tratadas e elas evoluíam com mau prognóstico. 50% chegava a doença renal terminal em 2 a 5 anos. Tentava-se fazer imunossupressão para esses pacientes, eles não tinham resposta boa. E eles evoluíam para a doença renal terminal. Alguns faziam transplante renal depois, mas depois de um tempo, a mesma doença recorria no rim, comprovando que existe um fator externo que está levando a acontecer a doença, né? No caso, a proteína monoclonal, um fator externo ali ao rim, tá? O quadro clínico da gamopatia de significado renal varia. Pode ser só uma injúria renal aguda, pode ser uma hematúria, uma síndrome nefrítica, pode ser só proteína isolada, pode ser síndrome nefrótica, pode ser uma tubulopatia. E o quadro clínico extrarrenal vai depender também dessa lesão final, que a paraproteína leva a acontecer, né? Então, amiloidose, a gente sabe que dá síndrome nefrótica, né, acometendo os rins, mas também pode ter acometimento cardíaco, de fígado, de nervos, de pele, trato gastrointestinal, glomerulonefrite tipo C3, pode ter lesões de pele, crioglobulinemia, tem as manifestações cutâneas de vasculite, neuropatia periférica, artralgia, né? Então vai depender da lesão, o quadro clínico, tá? Como é que se produz essas paraproteínas, então, né? A gente tem um clone plasmocitário aqui, quer dizer, um plasmócito normal a princípio. Ele vem a enfrentar aí uma infecção, uma inflamação, acaba por conta dessa infecção ou inflamação tendo um gatilho para translocações, deleções, enfim, mutações, que levam à produção de um clone plasmocitário defeituoso e começa a se multiplicar. E aí a gente tem a gamopatia de significado indeterminado, porque até então ela não está causando nenhuma lesão em órgão-alvo, tá? Depois de um tempo, podem ter novas mutações. E essa gamopatia virar um câncer. Esse câncer ou essa gamopatia
vão poder, em algum momento, gerar uma lesão de órgão-alvo. E quando as paraproteínas chegam no rim? Né? Então, ele chega aqui no néfron, chega no glomérulo. Quando chega no glomérulo, pode fazer uma série de lesões, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente para vocês, né? Mas as principais que vocês têm que gravar é a amiloidose AL e essa glomerulonefrite proliferativa por depósito de imunoglobulina monoclonal. E também tem lesões que por ação indireta de paraproteínas, que seria a glomerulonefrite por C3 e a MAT. Depois, a paraproteína pode ir para os túbulos e causar doença de depósito de cristais, pode causar light chain deposition disease, pode causar tubulopatia proximal completa ou parcial. Depois, ela pode vir aqui mais para frente, na alça ascendente, se juntar com a proteína de Tamm-Horsfall, precipitar e formar o cilindro, que é a nefropatia do cilindro, que é o rim-do-mieloma, a lesão mais característica do mieloma múltiplo. Né? Então, tem vários jeitos da paraproteína poder fazer lesão no rim. Bem, sobre as glomerulopatias, para ficar mais fácil da gente tentar memorizar, porque são várias, são 7, 8, né? Então, a maioria dos artigos de revisão separa dessa forma que eu acho bem didática. Então, a gente tem as glomerulopatias com depósitos da proteína monoclonal e sem depósito. Com depósito, a gente tem os depósitos não organizados e os organizados. Dos não organizados, a gente tem a doença de depósito de imunoglobulina monoclonal, a glomerulonefrite proliferativa com depósito de imunoglobulina monoclonal. Ela é a segunda glomerulopatia mais comum das gamopatias de significado renal, tá? E nos organizados, a gente pode ter proteína monoclonal que se organiza de uma forma fibrilar, formando a amiloidose AL, que é a primeira glomerulopatia mais comum das gamopatias de significado renal. Ou pode fazer uma glomerulonefrite fibrilar, ou ela ainda pode se organizar em microtúbulos, formando a imunotactóide ou a crioglobulinemia. Bem, pessoal, desses, 6 entidades aqui que eu citei, todas elas, então, vão mostrar na IF uma restrição a uma paraproteína e vai aparecer, a nível sérico ou urinário, essa mesma proteína monoclonal. Então, para ficar fácil de gravar, como se fecha o diagnóstico de gamopatia monoclonal de significado renal, nas glomerulopatias, né? Vocês têm que ter isso. Só é chamado de gamopatia de significado renal se a gente vê a mesma paraproteína que está no sangue, que está na urina, também depositada lá, restrita na imunofluorescência da biópsia renal. Ou tem dois casos que a gente não vê o depósito de proteína monoclonal, que é a glomerulonefrite por C3 e a MAT, microangiopatia trombótica. Aí vocês me perguntam, mas Bruno, como é que... Bem, os outros é fácil da gente entender como eles chegaram na causalidade, porque você via a proteína monoclonal no sangue, você via restrita na biópsia renal, dava para inferir causalidade. Como é que eles adivinharam que glomerulonefrite por C3 e MAT, que não aparecia a proteína monoclonal na biópsia, estava sendo causado por essa proteína monoclonal? Aí foi o seguinte, pessoal. Pegaram também séries de casos de glomerulonefrite por C3 e viram que existia uma prevalência de gamopatia de significado indeterminado também alta nesses pacientes, tá? Poxa, é 10 vezes mais comum do que na população geral. E, além disso, quando a gamopatia era tratada, tinha um melhor desfecho renal. 74% dos pacientes melhoravam da glomerulonefrite por C3 quando tratavam para a gamopatia, e quando eles não tratavam, 5% só melhorava. A hipótese fisiopatológica para isso é de uma ativação da via alternativa do complemento pela paraproteína. E isso já foi documentado em estudos com animais, mostrando que existe de fato essa via de ativação, né? Nesses pacientes, quando você dosa o C3, ele vai estar diminuído muitas vezes, tá? Na MAT foi da mesma forma. Só que a MAT, para a gente inferir que é uma MAT por gamopatia monoclonal de significado renal, é um pouco mais chatinho, mais difícil, porque, pessoal, precisa a gente descartar as outras causas de MAT para a gente dizer que está sendo pela proteína monoclonal que a gente achou, né? Então, a gente faz aquela investigação toda de secundarismos de MAT, né?
A gente dosa a Dantes 13 para VPTT, procura E. coli produtora de gigatoxina para VXU, avalia Chu atípica, os anticorpos da SAF, avalia doenças autoimunes, basicamente lúpus e vasculites, infecções, drogas. Tá bem afastado isso e a gente viu a proteína monoclonal, dá para inferir que é por isso e você, para tratar essa MAT, você tratar essa produção da proteína monoclonal, tratar o clone, tá? Pessoal, aqui é um quadro desse artigo aqui do World Journal of Nephrology, de 2017, que eu acho legal, porque ele resume todos os achados aqui de todas essas glomerulopatias que eu citei, na MO, na IF, na eletrônica. É, é, é meio decoreba, assim, então eu acho legal para ter a fonte para depois vocês consultarem, se vocês se depararem aí com gamopatia monoclonal de significado renal. Mas lembrem que as glomerulopatias mais comuns, assim, são a amiloidose, e essa glomerulonefrite proliferativa com depósito de imunoglobulina monoclonal, porque o resto, assim, são bem raros, assim, na série de casos são descritos um caso, dois casos, tá? Diferente da frequência desses outros que eu falei para vocês. Abordagem diagnóstica da gamopatia monoclonal de significado renal, né? Então, a gente tem que identificar a paraproteína. A gente pode usar para isso a eletroforese e a monofixação, tanto sérica como urinária, e o free light, né, o ensaio de relação de cadeias leves livres. Por que que é importante a gente identificar a paraproteína? Isso tem implicação diagnóstica. Lembra que eu falei, vocês têm que achar a paraproteína no sangue ou na urina e ver se ela bate com a que teve restrição na IF da biópsia. E isso também tem uma implicação prognóstica, porque uma vez que você começa a tratar esse clone, você vai ficar acompanhando a resposta hematológica, avaliando uma diminuição do pico M com o passar do tempo e também a negativação da imunofixação. Tá? Então, por isso que é importante identificar a paraproteína, né? A eletroforese, como é que é a eletroforese, né? A eletroforese, a gente tem uma placa, né, de gel, onde a gente vai colocar, ela tem dois polos, de um lado carregado negativamente, de outro lado carregado positivamente, e aí a gente joga o nosso plasma, e as proteínas do plasma vão se locomover por essa placa de acordo com a carga e de acordo com a massa. E aí vai gerar essa figurinha aqui. Fisiologicamente, né, em condições normais de temperatura e pressão, é mais presente a albumina, né? Aí depois a gente tem aqui representada também a alfa-1, alfa-2, globulina, beta-globulina e gama-globulinas. Num paciente doente, né, sei lá, que tem mieloma, a gente vai ter esse pico nas gama-globulinas, né? Por isso que chama pico M, o pico monoclonal. Mas observem, a gente não consegue dizer se isso é um IgG-kappa, se isso é um IgM lambda. A gente não consegue dizer se é uma imunoglobulina intacta, se é uma cadeia leve. Para isso, a gente completa a investigação fazendo a imunofixação, que pega essa eletroforese e aí pega série de anticorpos contra antígenos contra cada imunoglobulina e vai testando. No caso aqui, dessa eletroforese, é, ele pintou aqui em GG e em capa. Então, era o IgG capa. Então, a gente tem a eletroforese de proteínas séricas, que ela detecta para proteínas se acima de 500 miligramas por litro. É um exame quantitativo, ela quantifica a proteína monoclonal. A imunofixação sérica, ela é mais sensível. Ela detecta já se tiver acima de 150 miligramas por litro. E ela caracteriza o isotipo de paraproteína. É um exame qualitativo. E a gente tem a eletroforese e imunofixação de proteínas urinárias, que detecta a paraproteína se acima de 20 miligramas litro. E que, pessoal, tem que ser realizado na urina de 24 horas, porque os estudos foram realizados sempre com urina de 24 horas, tá? Então, se vocês fizerem uma vez uma amostra isolada e der negativo, precisa ter a urina de 24 horas, viu? Bem, isso aqui é pico monoclonal baixo, alto, isso faz diferença, né?
Isso faz diferença, pessoal, para a gente caracterizar, né, aquele conceito de gamopatia de significado indeterminado, smoldering, mieloma, mieloma, né? Mas, assim, o fato da gente ter uma gamopatia de monoclonal de significado renal que tem um pico monoclonal que é alto ou baixo, isso não quer dizer que vai ter uma lesão final mais grave ou não, que ela tem uma doença mais mórbida ou não, tá? Às vezes pode ter um componente monoclonal que está nem fazendo pico, mas que gera uma lesão final lá, uma amiloidose com uma bruta síndrome nefrótica, tá? Então, se é baixo ou se é alto, não importa tanto nessas gamopatias. O importante é se o componente monoclonal está presente, ele já pode levar à lesão. E a gente tem o ensaio de cadeias leves livres séricas, o Free Light Chain Ratio, né? Ele detecta kappa e lambda já em concentrações de 1,5 a 3 miligramas por litro. E como é que é a interpretação dele, né? Bem, quando os exames estão no valor normal, a relação entre a kappa e a lambda fica normal, tá tudo normal. Quando a gente tem um valor de kappa alto, um valor de lambda alto, essa relação ainda está normal, a gente está tendo um aumento dessas cadeias leves no corpo, que pode ser porque a gente está passando por uma inflamação, ou pode ser por insuficiência renal. Agora, se a gente tem uma restrição a uma proteína que está a uma cadeia leve que está mais presente que a outra, aí a gente tem uma gamopatia monoclonal de cadeia leve, tá? E aí por isso que há ensaio de cadeias leves, livres, das acometidas sobre as não acometidas, né? E aí, porque às vezes vai ser a capa acometida, às vezes vai ser a lambda, né? Mas o importante é ter essa relação diferente, bem discrepante para gerar suspeita para uma gamopatia monoclonal de cadeia leve. Lembrem que para o mieloma, o Free Light Chain Ratio acima ou igual a 100 ajuda a fechar o diagnóstico. Aí a gente, na nossa prática diária, qual a gente vai usar, né? Tem tanto recurso. A eletroforese, ela tem uma sensibilidade boa, né? Para mieloma, amiloidose, né? A imunofixação maior ainda, né? O free light, principalmente para mieloma e para amiloidose. Só que observe que quando a gente vai juntando esses exames, a gente vai aumentando a nossa sensibilidade para detectar a proteína monoclonal. Então, o ideal, pessoal, é quando tiver disponível. Na minha época, no Hospital São Paulo não tinha disponível cadeias leves livres, tá? Mas o ideal, você estando num serviço privado ou em outro serviço que tenha disponível cadeias leves, é fazer todos, se a sua suspeita é alta, tá? Fazer a eletroforese, a imunofixação e as cadeias leves livres. Quando você faz um rastreio de injúria renal no paciente, que eu acho que já devem ter falado isso para vocês, né? E aí você quer só fazer um rastreio, muitas vezes a gente utiliza só eletroforese, porque já está de bom tamanho, tá? Mas se você pesquisou outras etiologias, se você descartou, se você tem uma suspeita alta de homeopatia de significado renal, tentem fazer o máximo possível para fazer os três, porque a chance de pegar vai ser muito maior, tá? Então, a abordagem passo a passo, né? Vindo da biópsia, tá? Então, a gente teve uma biópsia que documentou uma glomerulopatia comum da gamopatia monoclonal de significado renal. Aí a gente vai solicitar exames para detectar esse componente monoclonal, dentre os que eu falei previamente, né? Depois a gente vai convocar o hematologista para identificar o clone plasmocitário, né? Isso pode ser por biópsia de medula óssea, mielograma, né? E depois de achar qual é o clone, a gente vai fazer uma terapia-alvo contra o clone plasmocitário, né? Certo, e se a gente não tem a biópsia renal, né? Quando fazer ela? Que eu acho que a maioria das vezes é o que acontece com a gente no dia a dia. Quando vocês passam agudos, no dia a dia, às vezes no ambulatório também, a gente tem lá um paciente com injúria renal, com doença renal aguda, doença renal crônica, e aí a gente fica se perguntando, esse paciente aqui que tem uma gamopatia de monoclonal de significado indeterminado, será que essa gamopatia de significado indeterminado está aqui só meio que de, entre aspas, gaiata? Ou será que ela está levando ela é a etiologia da doença renal que está na minha frente aqui, né? Da injúria renal, da doença renal que está na minha frente aqui, né? Então deve ser balanceado, pessoal. O benefício de se descobrir a gamopatia monoclonal de significado renal. Vai mudar a conduta? Você vai tratar o clone?
Existem ausência de contraindicações para biópsia renal? Se a resposta for sim para essas duas perguntas, né? E se não tem ausência de possibilidade de biópsia de outro tecido menos invasivo, né? Aí a gente vai fazer a biópsia renal. Às vezes também, dependendo do que a gente está suspeitando de glomerulopatia, por exemplo, MAT, além de tratar o clone, você vai ter que fazer outro tratamento. Por exemplo, às vezes para uma MAT você vai precisar fazer um eculizumab. E aí vai ser importante você biopsiar também. Então, assim, eu sou bem pró-biópsia, tá? Nesses casos. E no tempo que eu estava aí também, a gente era. Eu aprendi muito isso aí, passando décimo andar, no ambulatório, tá? Sempre ajuda, assim, a gente fazer, se a gente fizer o procedimento de forma segura, tá? Quando biopsiar o rim, então, né? Teve esse estudo aqui da Mayo Clinic, um estudo grande, que foi feito de 2013 a 2018. Eles tinham 6 mil pacientes lá no banco de dados deles, com gamopatias, que não fechava critério para malignidade. Pegaram pacientes nesse grupo aí com doença renal crônica, biopsiaram 160 e viram que desses 6 mil aí, 1% tinha lesões características de gamopatia monoclonal de significado renal. Lembra que eu falei, principalmente a amiloidose AL e a glomerulonefrite proliferativa com imunoglobulina monoclonal. E quando não tinha essas lesões, as mais comuns eram aterosclerose e diabetes. E aí, eles avaliaram uma série de fatores de risco para esse paciente desse grupo de gamopatia de significado indeterminado vir a ter essa lesão da gamopatia de significado renal. E encontraram que os fatores mais envolvidos nisso seria a proteinúria, maior ou igual a 1,5 grama, a hematúria ou um friolite alterado. Então, se a gente tem um paciente com gamopatia de significado indeterminado e tem essas alterações aqui e eles estão com alguma manifestação renal na nossa gente, ou na nossa frente, pessoal, a gente vai ficar bem assim pró-biópsia, tá? Bem reforçado para fazer a biópsia. E o tratamento, né? Lembra que eu falei para vocês que uma das características da gamopatia monoclonal de significado renal é que elas têm uma resposta pobre à imunossupressão, né? E aí foi visto, por exemplo, aqui, nesse estudo de Londres aqui, que tinham pacientes com light chain deposition disease e uma gamopatia monoclonal de significado a princípio indeterminado, né? Eles fizeram um tratamento com as drogas que a gente faz o tratamento de neoplasia, né? De mieloma. E viram que a resposta completa aconteceu principalmente nos pacientes que usaram o inibidor de proteasoma e o melphalan seguido do TMO, tá? Veja, quando eles usaram corticoide sozinho, não teve resposta. Depois, um estudo parecido foi replicado pelo pessoal em Boston, mas com a glomerulopatia da doença de depósito de hemoglobina monoclonal. Só que, mais uma vez, fizeram o tratamento para as neoplasias malignas. E a melhor resposta, a resposta completa, ou a very good partial response, foi quando se fazia o TMO e foi quando se usava o bortezomib. Depois, outro estudo, agora com outra glomerulopatia da gamopatia, que faz parte das gamopatias de significado renal, né? A glomerulonefrite proliferativa com depósito de imunoglobulina monoclonal. Mais uma vez, pessoal, eles achavam o clone, ó, olha esse quadradinho verde aqui. Eles detectaram o clone, viram que era um clone de célula B, fizeram rituximab, teve resposta completa. Viram que era um plasmócito, fizeram um esquema para mieloma, ciclofosfamida, bortezomib e dexa. Teve resposta completa. Quando eles não faziam esse esquema direcionado para o clone e tentavam fazer imunossupressão, ó, nesses aqui eram plasmócitos. Eles fizeram micofenolato, corticoide, não teve nenhuma resposta, tá? E quando eles não identificavam o clone, eles iam na doida. Eles iam tentando rituximab com ciclofosfamida, com corticoide, horas bortezomib e tal. E aí você vê que a maioria dos pacientes aqui tiveram resposta parcial. Ou seja, foi uns 50%, né? Por quê? Porque eles não conseguiram identificar o clone direito,
foi meio aleatório, por isso que teve 50% de resposta. Todos esses estudos provam, então, pessoal, que o importante é a gente tratar o clone, tá? Então, se for um clone de célula B, você vai usar célula anti-B, né? Pode usar rituximab. Se for um plasmócito, você vai usar o tratamento para mieloma, inibidor de proteasoma, TMO. Já está sendo estudado e também nos últimos anos e com muito sucesso o daratumumab, tá? E quando você não tem clone detectado, você vai tentando, você atira em tudo, tá? Como avaliar a resposta hematológica, né? Eu já comentei isso, né? Mas só para frisar. Então a gente vai acompanhar esses pacientes, como gamopatia monoclonal de significado renal, fazendo eletroforese de proteína sérica e urinária, e vai observando a queda do pico e também a negativação da imunofixação sérica e urinária. E na relação capa-lambda, que estava alterada, a gente espera que normalize. A resposta renal vai depender do que o paciente se apresentou, né? Se ele tinha uma creatinina alterada, você quer que normalize. Se tinha uma proteinuria alta, você quer que diminua. Se tinha uma hematúria, você quer que desapareça. Se tinha uma tubulopatia, você quer que desapareça a tubulopatia, tá? Então, a gente vai acompanhando dessa forma esses pacientes. Voltando aqui para o caso clínico, né? Então, ó, 64 anos, síndrome nefrótica há um mês. Na investigação da biópsia renal, tinha uma ótica sem alterações, uma IF sem depósitos e uma eletrônica com retração de pedicelos. A imunofixação sérica tinha esse componente monoclonal IgG lambda. E a medula óssea tinha 7% de plasmócitos. Quais vocês acham, qual dessa opção aqui vocês acham que é o diagnóstico? Podem colocar no chat A, B, C ou D. Eu dou 2 minutinhos aí para vocês para irem digitando, tá? Opa, foi mal. Eu estava tampando a questão aí, para vocês lerem com calma, tá? E eu vou tomar minha aguinha aqui. Eu sei que o anunciado está bem resumido, mas só precisa dessas informações que estão nele, tá? O Marco, a Thaís, a Andressa responderam. Vamos lá, gente, respondam aí. Isso, Luiz respondeu. Uma, duas, três, quatro, cinco respostas. Beleza. Pessoal, isso aqui foi uma pegadinha, tá? Porque a aula é de gamopatia monoclonal de significado renal. Aí fica bem sugestivo de vocês marcarem gamopatia de significado renal. Mas a resposta é letra A, tá? É gamopatia de significado indeterminado e doença de lesão mínima. Lembra que eu falei para vocês, às vezes a gamopatia de significado indeterminado tá ali de gaiata e não tem nada a ver com a lesão que apareceu na biópsia. Por quê? Lembra das lesões glomerulares que eu descrevi relacionadas à gamopatia monoclonal de significado renal? E nenhuma delas tinha doença de lesões mínimas, tá? E, além disso, a IF aqui está sem depósitos. Não tinha depósito de proteína monoclonal, tá? Então, lembrem, sempre na IF vai ter que aparecer o depósito da proteína monoclonal, salvo casos de glomerulonefrite C3 e MAT. Beleza? Então, a resposta seria a letra A. As mensagens, então, para casa, pessoal, dessa aula, é que para proteínas, são proteínas produzidas por clones. Tem que procurar sempre o clone plasmocitário, tá?
Uma lesão renal por paraproteína pode ocorrer com entidade maligna ou não maligna. Para avaliar, identificar essa paraproteína, a gente precisa fazer sempre que possível eletroforese, imunofixação em cadeias leves, biópsia de medula, se a nossa suspeita for alta, tá? A biópsia renal é fundamental para o diagnóstico, determinar a natureza do envolvimento, da extensão da doença, as alterações crônicas do rim. E vários desses estudos que eu citei aqui para vocês, pessoal, foram estudos feitos por nefrologistas, tá? Então, assim, os nefrologistas, na última década, têm dado contribuições muito relevantes no estudo dessas condições e têm mudado a história natural desses pacientes, que antes não eram tratados porque não evoluíam para câncer, tá? E agora estão sendo tratados porque existe esse conceito de gamopatia de significado renal. É isso, pessoal. Quem quiser entrar em contato comigo depois, tem o meu Instagram aí, tem meu e-mail, tá? E estou à disposição. Bruno, muitíssimo obrigada pela